Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir num módulo de questões acerca da Lei Estadual 5.891, uma lei estadual de 2011 que dispõe sobre o quadro permanente dos servidores auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse quadro permanente compreende cargos de provimento efetivo, todos organizados em plano de carreira, e cargos de provimento em comissão, os cargos de confiança no âmbito do MP Rio de Janeiro, no âmbito do quadro de auxílio do MP Rio de Janeiro. São questões extraídas do concurso anterior, concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro de 2011, outras questões extraídas do concurso de 2007, mas adaptadas à nova lei, a Lei 5.891, e ainda questões elaboradas pela professora, porque não temos muitas questões de concurso. É uma lei relativamente pequena, já que ela possui 48 artigos apenas, artigos importantes que podem cair na prova, uns 40, em torno de 40 artigos, já que normalmente não aparece no concurso questão sobre disposições finais e transitórias, né? Então podemos considerar uns 40 artigos importantes, né, para serem cobrados no teu concurso, e vamos passando pelos artigos através das questões. Então vamos lá, primeira questão foi extraída do concurso de técnico de notificação e atos intimatórios, realizado pelo MP do Rio de Janeiro, 2011. Vamos à questão. Sobre os direitos, deveres e vedações aplicáveis aos servidores do MP do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, letra A jornada de trabalho correspondente ao total de 44 horas. O item está errado. A jornada de trabalho de um servidor auxiliar do MP será de 8 horas diárias, totalizando, portanto, uma carga horária semanal de, no máximo, 40 horas, né? Então, esse regime de trabalho que está previsto aqui na letra A é um regime de trabalho seletista. A CLT, sim, exige 44 horas semanais, mas o servidor auxiliar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é um servidor estatutário, ele está regrado pelo Estatuto do Servidor Público do Estado e pela Lei 5.891 de 2011. Portanto, ele tem uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B. Poderá ser afastado do exercício do cargo sem prejuízo da percepção da remuneração e vantagens, o servidor eleito para a diretoria da Associação de Classe dos Servidores do Ministério Público. Muito bem, essa letra B tem uma pegadinha interessante. Diz o artigo 34 da Lei 5.891 que o servidor auxiliar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o técnico, o analista, ou o auxiliar especializado, poderão afastar-se do exercício do cargo sem prejuízo da remuneração para estudo de até, no máximo, 2 anos, né, para estudar, e também se eleito para compor que cargo? O cargo de presidente numa associação de classe dos servidores públicos do Ministério Público do Estado, né? Então, não é para compor um cargo na diretoria, não é qualquer cargo da diretoria que vai admitir este afastamento sem prejuízo da remuneração. É apenas o cargo de
presidente, né? Presidente da associação de classe. Então, é bem sutil aqui o detalhezinho da questão. Não é qualquer cargo da diretoria que vai permitir que o servidor do MP se afaste sem prejuízo da remuneração, e sim o cargo de presidente. Isso você vai encontrar no artigo 34 da Lei 5.891. Vou ler o artigo para você. Poderão ser afastados do exercício do cargo mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo da percepção de remuneração e vantagens. Inciso 2. Servidor estável, inciso 1, me perdoa, inciso 1. Servidor ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do MP, eleito para exercício de mandato de presidente da associação de classe, e não qualquer cargo da diretoria, apenas o cargo de presidente, tá? Então aqui, letra B, incorreta. Letra C, vamos analisar a letra C agora. O primo de um membro do Ministério Público poderá ser nomeado para exercer cargo de provimento em comissão? E aí, o primo de um membro do Ministério Público poderá ser nomeado para exercer cargo de provimento em comissão no âmbito do MP? Muito bem. Existe um artigo, e aí você terá que ler o artigo 37 da Lei 5.891. O que diz o artigo 37? Vou ler para você. No âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é vedada a nomeação ou designação para cargos de provimento em comissão e funções gratificadas de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, dos respectivos membros ou do servidor ocupante no âmbito do mesmo MP de cargo de direção, chefia ou assessoramento. Então, o artigo 37 da nossa Lei 5.891 traz uma regrinha que se coaduna com a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula vinculante número 13? Ela proíbe o nepotismo no âmbito da administração pública, ou seja, ela veda a nomeação de parentes até que grau? 3º grau no âmbito de uma mesma entidade. Então, o agente político, a autoridade nomeante, ela não poderá ter no âmbito da entidade que ela administra cônjuge, companheiro, parentes até o 3º grau, inclusive o 3º grau, no âmbito da entidade que ela administra, ocupando cargos comissionados, os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Muito bem, então eu vi no artigo 37 que a restrição é para os membros do MP. Membros do MP não poderão ter cônjuge, companheiro ou parentes até o 3º grau nomeados em cargos comissionados no âmbito do Ministério Público. Da mesma forma, servidores do Ministério Público que ocupam atribuições de direção, chefia e assessoramento não poderão ter no âmbito do MP do Rio de Janeiro parentes, cônjuge, companheiro e parentes até o 3º grau, assumindo cargos em comissão e funções de confiança, tá? Bom, é o que define o artigo 37. O artigo 37, parágrafo 2º,
ele traz uma exceção à regra. Então, qual é a regra que estudamos no artigo 37 da Lei 5.891? A regra: no âmbito do MP, não poderão assumir cargos em comissão ou funções gratificadas cônjuge, companheiro ou parentes até terceiro grau de membro do MP. Quem é membro do MP? O promotor de justiça substituto, o promotor de justiça, o procurador de justiça. Esses membros do Ministério Público não poderão ter parentes nomeados em cargos comissionados ou designados em funções de confiança no âmbito do Ministério Público. Da mesma forma, servidores do Ministério Público, titulares de cargos comissionados de direção, chefia e assessoramento, não poderão ter no âmbito do Ministério Público parentes nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas. Esta regra do artigo 37 tem exceção. Qual é a exceção? A exceção está no parágrafo 2º do artigo 37, que eu vou ler para você. Ficam ressalvadas as situações envolvendo ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do quadro permanente dos serviços auxiliares do MP do Rio de Janeiro, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para membro para exercício perante um membro ou servidor determinante da incompatibilidade. Então, vamos à regra de novo? Vamos lá? Membro do MP, nem servidor que ocupe direção, chefia e assessoramento, poderá ter cônjuge, companheiro ou parentes até terceiro grau nomeados em cargos comissionados ou designados para funções de confiança no âmbito do MP Rio de Janeiro. Qual é a exceção? Quando este parente, ele na verdade é servidor concursado do MP. Ou seja, quando este parente do membro do MP, ele já integra o quadro permanente do Ministério Público na qualidade de um servidor concursado. Neste caso, este servidor, por ser concursado no âmbito do Ministério Público, ele pode assumir cargos comissionados ou ser designado para as funções de confiança no âmbito do Ministério Público do Estado, desde que esse vínculo de confiança não esteja diretamente vinculado ao membro do MP ou servidor que determinou a incompatibilidade. Então, vamos a um exemplo. Eu sou promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Exemplo, sou promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Algum parente meu, até o terceiro grau, pode ter cargo de confiança no âmbito do MP do Rio de Janeiro? A princípio, não. Salvo se esse meu parente já é concursado do Ministério Público. Esse meu parente pertence ao quadro permanente do MP do Rio de Janeiro. Ele é concursado do Ministério Público. Nesse caso, ele poderá ter função de confiança, poderá ter cargo em comissão, desde que não esteja diretamente vinculado ao membro determinante da incompatibilidade. Ou seja, esse meu parente não poderá estar vinculado nessa função comissionada a mim, né? Ou seja, o membro do MP determinante da incompatibilidade. Entenderam a regra? Entenderam a exceção? Agora vamos voltar para a questão. Letra C. O primo do membro do MP poderá ser nomeado para exercer cargo de provimento em comissão no âmbito do Ministério Público? O primo poderá. Por quê? Porque o primo é teu parente de quarto grau. E a restrição do artigo 37 da Lei 5.891 é para parentes até o
terceiro grau. Então, lembre-se sempre que o primo pode. O primo pode, porque o primo é um parente de quarto grau. Portanto, a letra C está correta. O primo de um membro do MP poderá ser nomeado para ocupar cargo em comissão no âmbito do Ministério Público, haja vista ser um parente de que grau? Quarto grau. E a restrição do artigo 37 é para parentes de terceiro grau, até terceiro grau. E a restrição da súmula vinculante número 13 do STF também é parentes até o terceiro grau, portanto, nomear um primo num cargo comissionado não há problema algum, ok? Resposta letra C. Vamos analisar a D de dado. Vamos lá? O servidor será civilmente responsável de acordo com os mesmos parâmetros dos membros do Ministério Público? Questão muito interessante porque ela mistura o Estatuto do Servidor Público do Estado com a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Complementar Estadual número 106 de 2003, ela fala sobre o Estatuto dos Membros do Ministério Público. Sempre que usamos membro do Ministério Público, nos referimos a quem? Ao promotor de justiça, ao procurador de justiça. Enquanto quando falamos o servidor ou o servidor de auxílio, o servidor do quadro de apoio, aí sim nos referimos ao técnico e ao analista, ao auxiliar do âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A pergunta é: o servidor e o membro do MP, eles serão civilmente responsáveis de acordo com os mesmos parâmetros? O item está errado. O que estudamos na Lei Complementar 106 de 2003? Né? Lei Complementar 106 de 2003, vou te dar precisamente o artigo agora, na Lei Complementar 106 de 2003, lá no regime disciplinar, encontraremos a responsabilidade funcional dos membros do MP. E no artigo 125, encontramos o seguinte: pelo exercício irregular de suas funções, o membro do Ministério Público responde civil, penal e administrativamente, né, por suas condutas irregulares. Muito bem. Aí vem o parágrafo 2º do artigo 125. O membro do Ministério Público será civilmente responsável somente quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. É o artigo 125, parágrafo 2º da Lei Complementar 106 de 2003, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Agora você tem que saber sobre a responsabilidade civil do servidor e comparar com a do membro. Para saber a responsabilidade civil do servidor, você terá que buscar o Decreto 2479, Regulamento do Estatuto do Servidor Público do Estado. E nos artigos 287, 288, 289, 290 do Decreto 2479, você vai estudar a responsabilidade de um servidor. E nós teremos um artigo dizendo o seguinte, nesse capítulo, que a responsabilidade do servidor do Estado, ela pode ser penal, civil e administrativa pelo exercício irregular de suas funções. E a responsabilidade civil de um servidor, ela é de natureza subjetiva, ou seja, o servidor público do Estado terá que indenizar um prejuízo que ele causou com um agir doloso
ou com um agir, ou também com um agir culposo. Então, realmente, a responsabilidade civil do servidor e do membro do MP não segue o mesmo parâmetro. De acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, um membro do MP, um promotor de justiça, um procurador de justiça, responde civilmente se ficar provado o dolo ou a fraude no seu agir. A fraude é um tipo de dolo também. A fraude, ela se caracteriza pela má-fé, né? Então, o membro do MP não responde civilmente por um obrar culposo. Ele só vai indenizar um prejuízo que ele causou se ficar provado o dolo ou a fraude na sua conduta. Já o servidor público do Estado, de acordo com aqueles artigos que eu indiquei, 287, 288, 289, enfim, 290 do Decreto 2479, o servidor público do Estado responderá civilmente quando atuar com dolo ou culpa. Então, o servidor público do Estado responde civilmente pela culpa, o membro do MP não, né? Então é um tratamento diferenciado. Mas, professora, por que esses agentes públicos têm um tratamento tão diferenciado? Porque eles são agentes públicos de natureza distinta. O servidor auxiliar do Ministério Público, o técnico, o analista, ele é um servidor administrativo, né, que exerce atribuições do seu cargo público orientado, né, por um agente público de hierarquia superior, né? Eles atuam mediante subordinação, orientação do trabalho de um agente público superior. Já o membro do MP, ele é um agente público político, ele é de outra natureza, ele é detentor de poder, de prerrogativas que servidores, vamos dizer assim, servidores públicos comuns, né? Servidores públicos administrativos não possuem tais prerrogativas. Uma das prerrogativas de um membro do Ministério Público é ser regido por um estatuto próprio, né? O membro do Ministério Público, apesar de ser um agente público do Estado do Rio de Janeiro, ele não é regido pelo Estatuto do Servidor Público do Estado e nem pela Lei 5.891. Ele tem estatuto próprio. E onde encontramos o estatuto de um membro do MP? Na Lei Complementar 106 de 2003, tá? Então, a opção D de dado é uma opção interessante porque o concurso, ele uniu, né, duas regras, né, e comparou a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado com o Estatuto do Servidor Público do Estado, que rege os servidores auxiliares do Ministério Público, né? Então, a letra D está errada, o servidor não será civilmente responsável nos mesmos parâmetros de um membro do MP, porque o membro do MP não responde civilmente pela culpa, apenas pelo obrar doloso ou com fraude. Já o servidor do Estado responde no dolo e na culpa, ok? Letra E. Ao descumprir seus deveres com caracterização de dolo ou má-fé, será aplicada ao servidor a pena de destituição de função. O item está errado também, né? Qual é o erro? Também a letra E é interessante porque o enunciado da questão, num primeiro momento, referiu à Lei 5.891, a lei que estabelece o quadro permanente do servidor auxiliar do MP. Agora, essa letra E, você só responde usando
o Estatuto do Servidor Público do Estado, ou seja, o Decreto-Lei 220 e o Decreto 2479. No artigo 295, parágrafo único do Decreto 2479, você vai encontrar que o servidor público do Estado que descumpre dever funcional atuando com dolo ou má-fé, esse servidor terá que ser punido com o quê? Suspensão, tá? Cuidado! A leitura do artigo 295 no caput afirma que servidores públicos do Estado que descumprirem deveres serão punidos com repreensão. Mas no parágrafo único temos o seguinte: se o descumprimento do dever, se a falta de cumprimento dos deveres foi com dolo ou má-fé, o servidor público do Estado deverá ser punido com suspensão. Fechou? Então, nós ficamos como gabarito da nossa primeira questão aqui, resposta letra C. O primo pode ser nomeado nos cargos comissionados. O primo do membro do Ministério Público poderá ser nomeado nos cargos comissionados no âmbito do MP, no MP do Rio de Janeiro. Artigo 37. E por que o primo pode? Porque ele é um parente de quarto grau e a restrição do artigo 37 menciona, limita ao parentesco de terceiro grau. Gabarito letra C, fundamento legal, artigo 37 da Lei 5.891, para justificar o gabarito da letra C. Fechou? Próxima questão. Foi extraída do concurso de analista administrativo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Concurso realizado em 2011. Vamos lá. Sobre a evolução da carreira no quadro permanente dos servidores auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, bem, a carreira no âmbito do Ministério Público, no âmbito do quadro de auxílio do Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma carreira linda. Ela é composta de 3 classes A, B, C, 3 classes A, B e C, cada classe com 5 padrões remuneratórios. Então, por exemplo, a classe A, ela possui 5 padrões. Então, eu vou representar aqui, a canetinha mesmo, uma carreira no âmbito do MP. Lembrando que as carreiras no quadro de auxílio, tanto de técnico quanto de analista, de auxiliar especializado, elas têm a mesma representação, ou seja, dividida em 3 classes, cada classe com 5 padrões remuneratórios. O que muda é o valor do vencimento, né? Porque o cargo de analista, por ser de nível superior, terá um vencimento maior do que o vencimento de um técnico. Então, eu vou representar a carreira aqui. Vou pegar a carreira de técnico. Vamos lá. Técnico, carreira de técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro. Carreira de técnico. Ela possui quantas classes? 3 classes. Classe A, classe B, classe C. Cada classe, ela possui 5 padrões remuneratórios. Ó, vou representar aqui os padrões da classe A. O que é um padrão remuneratório? Um padrão remuneratório é uma faixa de remuneração, né, uma faixa de vencimento dentro da classe, tá bem? E no próximo bloco, eu vou te trazer essa representação dessa carreira com todos os padrões nas classes e vamos trabalhar essa questão de 2011, ou seja, vamos trabalhar as progressões e as promoções no plano de carreira do quadro de auxílio do MP. Até daqui a pouquinho.